Ok, para esse vídeo aqui, eu só queria que vocês prestassem atenção antes de começar a acompanhar mais ou menos o estágio inicial, tá? Que foi o que eu deixei no último vídeo, onde a gente tem a bonequinha desenhada aqui, tá? Aqui a gente nota a rotação dela e as mãozinhas ali ficam mexendo, tá? Isso aqui tá disponível em algum dos vídeos aí atrás na playlist. E se você olhar no outliner, tá? Você vai ver aqui, ó, que tem o braço 1, braço 2 R, cabeça. O empty, se vocês quiserem, pode só apagar o olhinho dele aqui. A mão, as pernas e o pé, tá? E o tronco. E eu só fiz o lado direito, porque depois eu vou replicar isso daí da maneira mais simples possível, tá? Então é mais ou menos isso que a gente tem neste momento, tá? Agora eu vou começar a adicionar a minha estrutura, o meu esqueleto, tá? Para adicionar o esqueleto, vamos vir aqui, ó, em Edge, Armature, e ele vai adicionar essa estrutura no meio da sua tela ou em algum canto, assim, no meio do universo, tá? Isso a gente já viu antes, tá? Tem um vídeo anterior aí mostrando como a gente fazia um bone muito simples, né? A gente fez um bracinho acenando e era uma coisa desconectada. Agora a gente vai fazer uma coisa um pouco mais complexa, porque vai ser o corpo como um todo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai alinhar esse bonequinho aqui dentro do Bone, tá? Ah, uma coisa. Ele está trabalhando com Auto Key On. Eu não sei se vocês estão... Não posso mostrar com facilidade aqui, ó, mas aqui nesse canto da tela ele está dizendo aqui, Auto Key On, tá? Significa que ele está marcando um keyframe para isso. Eu não quero marcar keyframe, tá? Então eu vou dar ESC para cancelar. E antes de continuar, ó, eu vou desligar o Auto Key. Desliguei o Auto Key. E agora eu vou alinhar ele mais ou menos com a bonequinha aqui. Ah, para facilitar mais isso daqui, vamos fazer o seguinte, antes de continuar com isso, eu vou transferir os pontos do objeto, né? A gente já fez isso antes, de fazer setar a origem. Então a gente vem aqui, seleciona a bonequinha, ou sua personagem, e Origin to Geometry, tá? Isso vai trazer a personagem para cá, né? Para o ponto zero dela. A cabeça também, ó. Você tá vendo que tá o pontinho laranja dela tá aqui. Vamos trazer ele para dentro aqui, ó. Set origin to geometry. E vamos fazer isso com todos os objetos, tá? Origin to geometry. Set origin to geometry. Set origin to geometry. Dá para fazer tudo de uma vez? Eu acho que dá. Se eu selecionar todos os objetos, deixa eu só selecionar fora aqui que tem algo selecionado aqui. Parece que a mão está selecionada. Se eu selecionar todos os objetos, Object, Set Origin, aperto Alt no teclado e Origin to Geometry, tá? Mas tem que estar o Alt pressionado, porque senão ele vai apertar só para o último. Daí você tem que fazer um por um. Mas se você apertar Alt no teclado, ele vai aplicar simultaneamente para todos os objetos que estiverem selecionados, tá? Então, é uma alternativa também. E agora, o que eu vou fazer? Eu quero trazer esses objetos para mais para o centro do universo, né? Então, eu vou aqui, G, né? Posso fazer também por esse aqui, tá, gente? Isso aqui. E só alinhar ele mais ao centro, porque faz mais sentido trazer o corpo da bonequinha para o centro do universo, tá? Não é uma coisa super necessária, mas eu acho que faz sentido. Ok. E agora, eu só quero cuidar aqui para que o objeto esteja mais ou menos alinhado. Você vê que eu cliquei aqui nesse botão aqui, ó, ele estava azulzinho. Deixa eu marcar, voltar ele na posição original. Se eu clico aqui, ó, nesse Z, eu vejo de cima. E eu vejo que ele está mais ou menos alinhado ao centro. Para saber mesmo se ele está super certinho, eu vou selecionar o Bone, tá? Então eu clico no Bone, na Armature que eu adicionei.
E eu venho aqui, ó, em data, que é esse desenho aqui que parece um corpinho, né? Eu venho aqui em Viewport Display e eu vou marcar aqui, ó, para ele mostrar como in front, tá? Isso significa o quê? Que ele está sempre na frente do boneco. Isso facilita um bocado a nossa vida. E agora eu vou alinhar ele aqui onde eu acho que tem que ser a base, né, do movimento, seria mais ou menos na região do quadril, tá? Eu vou fazer um rig muito simples, existem rigs muito melhores do que esse que eu vou fazer, mas esse é um rig que vai dar condições mínimas aí de você opinar, tá? Então, eu vou serializar o Bone no meio do objeto, e agora eu preciso entrar no modo de edição dele. Modo de edição sempre aqui, ó. Clica aqui nessa parte superior esquerda, e acha o Edit Mode. Ou então, aperta Tab no teclado, você vai entrar automaticamente no modo de edição. E agora, o que eu preciso fazer é começar a arrumar esse meu esqueleto, tá? Então, eu venho aqui. Agora, eu quero subdividir esse em dois, porque eu quero um mínimo de bones aqui. E se eu achar que tiver um pouco erradinho também, eu posso vir aqui, ó, e dar um... Vamos centralizar aqui no pescoço, só para garantir, tá? Então, volto para o meu modo de edição. Vou dividir esse pedaço aqui em dois, tá? Então, para dividir, clico com o botão direito. Primeira opção é subdividir. Então, eu tenho dois ossos por tronco. Agora, eu quero um osso para controlar a cabeça da minha personagem. Aperto E no teclado para extrudar. E para manter a direção, para ele não ficar ainda assim aleatoriamente, eu vou apertar Z, tá? Por que Z? Se você olhar, Z é para cima no Blender, tá? Se você olhar aqui, ó, esse desenho que está aqui na lateral, você vai ver que eu tenho o Z, ele vai estar na vertical, o X é na horizontal e o Y é a profundidade, tá? Então é por isso. Então você pode usar isso aqui como referência, né, para poder mexer. Tanto é que se você clicar aqui e arrastar, ó, você consegue ver o objeto de várias cenas, várias formas. Então vou voltar aqui na posição da câmera. Então fiz a primeira parte. Agora, eu preciso de outros pedacinhos de bones aqui para o braço, para a mão e para as pernas. Vai ser simples. Então, eu posso... Tem vários jeitos de fazer isso. Eu vou mostrar um jeito que eu acho particularmente fácil, que é selecionar esse bone, o último bone que eu fiz aqui, o da cabeça, Shift D no teclado e arrasto. E agora, eu venho aqui, seleciono só a parte redondinha de cima, desenho o desenho do braço, o do primeiro braço, né? Braço da direita. Vou alinhar bem legalzinho aqui. Acho que aqui tá bom. Tá um desenho mais ou menos legal. Eu quero bem no meio, quero cotovelo. Então, novamente, eu vou utilizar o Subdivide. Eu clico com o direito, Subdivide. E aqui eu vou puxar a mãozinha, tá? Eu utilizei o E no teclado para fazer uma extrusão. Última parte é criar o bone da perna, tá? Outra forma de adicionar bone é vir aqui em Add Single Bone. Ele vai ser adicionado um bone aqui em algum lugar, ó, ficou grandão aqui. E daí eu venho com minhas ferramentas habituais e vou posicionar ele mais ou menos onde eu quero. Então aqui vem, eu arrasto ele para cá. Vou trazer ele mais para baixo. E no teclado para fazer uma extrusão para controlar o pezinho, tá? E esse aqui eu quero dividir em dois também, então clico com direito, Subdivide. Tenho aqui o osso da tíbia, o da coxa e o do pé, tá? Então é mais ou menos isso. Agora uma etapa que é importantíssima, tá? A gente não vai desenhar para o outro lado, então a gente tem que dar nomes. Um, para ficar fácil de achar o que a gente está fazendo, e dois,
para que a gente possa fazer as associações entre os desenhos e os bones, tá? Ele dá nome para as coisas. Então eu vou colocar aqui, ó, esse aqui, o primeiro de cima, eu vou dar o nome de cabeça. Então, o F2 no teclado, né? Tem computador que você tem que apertar o function mais o F2 para acessar isso, né? Depende do seu computador, das configurações que ele está feito lá, tá? Mas o F2, o function 2, vai dar certo aqui para isso, né? Então, e caso você não consiga dessa forma, você pode vir aqui, tá? Nessa barra aqui, nesse painel, ó. Se a gente vem aqui nesse ossinho separado aqui, ó, eu posso dar um nome nele. Então, vem aqui, ó, cabeça, tá? Aqui também, ó, só vir aqui, clicar aqui e tronco 02. Esse aqui, tronco 01. Esse daqui é o braço, tá? Então, braço 01. E aqui é importante marcar ele como ponto .r, tá? Daqui a pouco vai ficar claro o porquê disso, tá? Mas lembra de ponto .r, ponto .write, igual no seu fone de ouvido, tá? Então, vamos lá, function braço 02.r. Esses nomes são sugestões, você pode mudar ou colocar outros nomes, tá? Não tem problema. Aqui é a mão.r. A única coisa que não é opcional aqui nisso aqui, gente, é o ponto .r, tá? Mão.r. E aqui, function f2, perna 01.r, function f2, perna 02.r, e aqui o pé, né? Function f2, pé.r. Então, eu tenho aqui... Opa, vamos voltar aqui a câmera. Tenho aqui tudo arrumadinho aqui, tá? Então, mais ou menos isso por essa parte. Por enquanto é isso. Agora, o que eu tenho que fazer? Tem que espelhar isso pro outro lado, tá? Então, vou apertar A no teclado para selecionar todos os bones. E agora eu venho aqui em Armature e vou procurar aqui, ó, nessa lista Symmetrize, tá? Que vai criar pro outro lado, tá? Então, tudo que foi criado aqui como ponto .r, vem para esse lado aqui como ponto .l, ó. Braço 1, ponto .l, braço 2, ponto .l e assim por diante. Então, se tiver ponto .r, ponto .l, o Blender vai entender que tem que fazer simétrico do outro lado, tá? E daí ele monta para você essa parte. Eu não vou avançar muito nessa etapa, porque depois a gente vai fazer mais coisas e vai precisar fazer coisas, mas é mais ou menos por isso. Tá? Então, eu vou interromper esse vídeo por aqui, e a próxima etapa dele vai ser para a gente fazer a associação dos desenhos com os bones, tá? Então, até o próximo vídeo aqui, tá?